Olá, meu nome é André Persa, eu sou psicólogo clínico há mais de 25 anos. Eu sou Master Trainer, certificador internacional pela NLP, pela ICI e pela RU, que são certificadoras integradas em coaching, programação neurolinguística e hipnoterapia. Eu sei que hoje em dia falar em coaching é algo um pouco desafiador, porque tal qual como aconteceu com muitas correntes da psicologia, como a psicanálise e outras, tudo aquilo que se populariza muito, como é o caso da hipnose hoje, por exemplo, produz um monte de exposições sociais, e agora nós temos as mídias sociais, onde a pessoa tem muito marketing, mas às vezes não tem conteúdo e tal, acaba popularizando uma ideia distorcida do que a coisa significa. Então, como não existe uma regulamentação no Brasil e na maioria dos países, tirando a Alemanha, que eu acho que é o lugar que tem uma regulamentação oficial de carteira assinada e tal, coaching é uma prática que as pessoas fazem e que o respeito se dá pelo conhecimento do profissional e se esse profissional está associado a alguma organização internacional. No meu caso, eu recebi e continuo recebendo várias ofertas e incentivos que eu me afilie a uma série de organizações, mas eu tenho uma história acadêmica. Eu sou psicólogo clínico e sempre gostei de uma história acadêmica, de juntar pesquisas e conhecimentos acadêmicos sérios, estudados. Nem tudo nessa área do desenvolvimento pessoal é científico do ponto de vista que tem uma pesquisa embasando, e vocês vão ficar muito surpresos, inclusive no ponto de vista da psicologia, grandes correntes da psicologia famosas e badaladas, tem muito pouquinho de científico, na verdade é a prática, é a expertise, é a arte do profissional junto com aquele conhecimento específico, mas eu tenho uma preferência por usar autores e fazer referências a autores que são acadêmicos, que se baseiam em pesquisas, que têm uma abordagem séria. E eu comecei a desenvolver um processo de formação em coaching, para ensinar coaching, juntando coisas principalmente de coaches ingleses e europeus. Por que isso? Embora eu cite vários americanos também que são muito bons, eu tenho uma preferência por usar coaches ingleses porque na Inglaterra existe um senso de ética muito forte sobre qualquer coisa, não só sobre coaching, mas sobre coaching, psicologia. Então as pessoas são muito sérias, muito responsáveis em relação àquilo que elas fazem de uma maneira geral. Então eu acabei preferindo utilizar vários autores ingleses e europeus que fazem referências acadêmicas, estudos científicos dentro da psicologia que são usados no coaching, como por exemplo a espiral dinâmica, o modelo gravesiano, como a gente conhece, que estudam valores compartilhados por pessoas, e essa pesquisa de Clare Graves, que nós ensinamos na formação em coaching, ela é completamente científica, sofisticadíssima, uma das pesquisas mais sérias e com um amplo uso de sucesso no mundo, inclusive na África do Sul, onde o Mandela, junto com os autores da espiral dinâmica que foram lá estudar o trabalho de Clare Graves, eles conseguiram fazer uma grande contribuição para um processo de mudança que o Nelson Mandela fez na África do Sul de uma maneira geral. Então isso mostra a minha preferência e o meu uso por métodos e processos que são voltados para estudos em desenvolvimento pessoal. Uma outra coisa que é muito característica no meu método de trabalhar coaching é que eu uso coaching associado à programação neurolinguística. Por quê? Porque o coaching tradicional, como ele surgiu, embora ele também tivesse derivado da PNL, porque a PNL é bem anterior ao coaching e ela influenciou tudo isso que veio depois, desenvolvimento pessoal, autoajuda, embora a PNL não seja nada disso, ela acabou influenciando tudo isso que veio depois em termos de facilitação de um processo de aprendizagem. A pessoa nem sabe, mas ela tem uma influência da PNL aí quando ela faz treinamento, quando ela faz uma série de coaching, uma série de outras coisas assim. Mas quando o coaching foi estruturado por Tim Gallwey e outros, ele surgiu de uma forma muito racional e comportamental. O coaching era quase que uma escola primária onde você preenchia fichinhas e dizia o que você queria, estabelecia lá suas metas, e o processo ficava muito no racional. E eu fiz várias formações em coaching diferentes, com várias pessoas diferentes no Brasil, fora do Brasil, com estrangeiros que vieram ao Brasil, e eu vi que o processo ficava muito no racional e muitas pessoas se queixavam disso.
Então eu reconectei o coaching à sua origem, uma das origens é a PNL. Por quê? Porque a programação neurolinguística é uma metodologia, é uma psicologia reconhecida hoje, aplicada mundialmente, que transforma as pessoas profundamente. A força da PNL não está em análises racionais ou busca do passado, não é nada disso, está em você entender qual é a estrutura da pessoa, seja ela saudável ou problemática, e como ela pode transformar essa estrutura. Então, algumas técnicas, operações e procedimentos de PNL, elas têm um efeito de campo. A teoria do caos, né? Uma borboleta bate asas em Pequim, chove em Nova York. Você faz uma técnica de PNL extremamente elegante, sofisticada, e você tem um efeito de campo, aquilo ali desencadeia mudanças gerativas em todas as direções. Então, o coaching neurolinguístico é um coaching que é voltado para usar uma tecnologia que gera uma mudança profunda na pessoa, que reestrutura a pessoa. Quando você faz um processo de coaching em alguém, você chama esse processo de ciclo de coaching. E aí depende muito se vão ser 7, 10, 12 sessões, mas é um número contado de encontros onde você vai ajudar a pessoa a caminhar daqui para ali. O coaching com programação neurolinguística tem uma vantagem enorme, porque ele faz com que essa mudança seja muito grande, poderosa, abrangente, eficaz, muito maior do que você fazer só aquele coaching racional, para você ficar analisando racionalmente o que está acontecendo e sugerir umas pequenas mudanças comportamentais. O efeito de um ciclo de coaching, ou seja, desse conjunto de sessões, geralmente ele equivale a vários ciclos de coaching, de um coaching sem PNL. O coaching, quando você usa PNL, ele é tão poderoso e as mudanças são tão profundas porque a PNL tem esse papel de gerar essa mudança profunda. E isso é de fundamental importância para quem está no mercado, para quem busca criatividade, uso das inteligências múltiplas, que precisa desenvolver competências de se expressar, de conduzir reuniões, de ministrar palestras, de todas essas coisas que têm uma importância muito grande. Hoje em dia existe uma coisa muito dramática acontecendo, que já há muito tempo algumas pessoas são contratadas, demitidas, repreendidas, elogiadas, premiadas, se elas exibem ou não exibem algumas competências consideradas essenciais. Por exemplo, capacidade de comunicação, de lidar com problemas, de gerenciar desafios e situações difíceis, gerenciar relacionamentos difíceis no trabalho, capacidade de se expressar, de comunicar, construir metas com eficácia. Enfim, uma série de competências que são fundamentais, que envolvem o uso das inteligências múltiplas, da inteligência emocional, de processos criativos e uma série de outras coisas assim. E o dramático é que ninguém ensina isso na universidade, nem nos MBAs, nem nas pós-graduações. Você não tem isso, não se ensina isso. Em alguns MBAs você ainda vê alguma exposição teórica lá sobre o que, em tese, se você fosse fazer, você deveria desenvolver. O treinamento em coaching, principalmente esse trabalho que é o coaching neurolinguístico, ele faz com que você desenvolva essas competências em sala de aula. Você aprende a fazer tudo isso, principalmente se você faz a formação plena em coaching, ou seja, aquele coaching que você estuda a formação em coaching, ainda agrega a formação em programação neurolinguística, que faz parte, na verdade, do coaching ICI, né, que a gente chama da nossa certificadora, que é a formação de 220 horas em coaching, que é a verdadeira formação, que é o consenso internacional que você precisa para se tornar um coach. É quando você passa pelo menos 220 horas sendo treinado, desenvolvido para desenvolver competências essenciais. Então, quando você passa por todo esse processo, você é capaz de gerar transformações profundas nas pessoas. Você é capaz de ter um resultado fantástico. Você se torna um transformador de pessoas, começando transformando a si mesmo. Porque para você obter a certificação internacional em sala de aula, você precisa passar por todos os exercícios, você precisa conduzir um processo de coaching, depois você tem que fazer mais 2 processos de coaching fora, você tem que preparar um trabalho envolvendo todas as suas experiências, então você é obrigado a desenvolver competências, não só na teoria, mas principalmente na prática, que é a maneira correta, que são competências importantes para empreendedores, para pessoas que estão desenvolvendo empresas, organizações, para pessoas que querem empreender, usar o seu potencial ao máximo. É necessário para o mundo de hoje que as pessoas façam esse tipo de coisa. Só que você precisa descobrir onde fazer. E o único lugar que eu conheço que você pode fazer isso são as boas formações em coaching
e em programação neurolinguística. Isso é uma coisa de fundamental importância. E a nossa certificadora internacional é a minha certificadora internacional por uma razão muito simples, porque é uma certificadora que não aceita que qualquer pessoa certifique. Você precisa provar que você está no mercado, ela tem conexões acadêmicas com diversas universidades, ela faz você seguir um roteiro e um padrão de qualidade internacional. E para você pleitear a possibilidade de se tornar um Master Trainer em Coaching, que é aquele que pode certificar, você tem que ter muitas horas de prática, você tem que ter o aval de pelo menos 2 ou 3 pessoas da área que já são certificadores internacionais, que conhecem o seu trabalho, que atestam pelo teu trabalho. Então você precisa mostrar tudo isso para que você seja sabatinado por um processo de se tornar um certificador. Isso significa, é alemã, né? Os alemães eles são bastante exigentes, é uma certificação europeia, é diferente de algumas outras que você faz um final de semana, não só você já ganha um selo, como se bobear, você já ganha o direito de certificar. Essa certificadora, por isso eu estou lá, preza pela seriedade, pela competência, pelo conhecimento, por um currículo mínimo a ser seguido, por condições internacionais. E você, quando faz o processo e ganha um selo internacional, você ganha uma identidade europeia internacional em coaching, você pode se inscrever nessa organização, você passa a ser reconhecido internacionalmente e entra no mapa daquelas pessoas que fazem parte das pessoas formadas dentro desse padrão internacional, e isso passa a ser divulgado para todo mundo. E você ganha o direito de aparecer nesse mapa mundial, pode ser procurado inclusive por outras pessoas por seus serviços, já é um status muito importante para você, simplesmente quando você se certifica internacionalmente. Então essa é uma grande vantagem que me motiva a estar nesse grupo de certificadores internacionais de PNL, coaching e hipnose, e o nosso conhecimento integrado gera um efeito muito mais poderoso nas pessoas de uma maneira geral. Essa formação em coaching completa, ela é essencial para empreendedores, para pessoas que estão na área do trabalho, de negócios, que lidam com pessoas, que têm seu próprio negócio, que estão desenvolvendo suas empresas, que estão, enfim, tendo ideias, que precisam criar, que querem se desenvolver enquanto pessoas. Não interessa se você quer se tornar um coach, não é necessário que você seja coach. As competências do coaching, principalmente a formação completa de 220 horas, elas fazem você ter sucesso em qualquer área, corte e costura, empreendedorismo, atletismo, psicologia, desenvolvimento pessoal, terapias, o que você quiser, você ganha expertise e competência para poder ser competitivo nesse mundo que exige que você apresente essas competências hoje.